E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Luiz Pierre aqui para falarmos de Olho na Peça de Direito do Trabalho. A gente vai analisar essa peça aqui, a gente vai entender o que aconteceu nela, como que essas questões mudaram, o que estava rolando, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula, vai ser uma aula dinâmica e se vocês tiverem qualquer dúvida, vem falar comigo. Combinado? Vamos lá. Vamos ler esse enunciado. Após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliado por seus familiares, Tito comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de 12 de 2018 como motoboy na Pizzaria Gourmet Limitada, localizada no município de Parauepebas, estado do Pará, realizando entregas em domicílio de pizzas e outros tipos de massa aos clientes do empregador. A carteira de trabalho de Tito foi devidamente assinada com o valor de um salário mínimo mensal. Em razão da atividade desempenhada, Tito podia escolher diariamente de um item do cardápio para se alimentar no próprio estabelecimento, sem precisar pagar pelo produto. Tito exercia suas funções durante 6 dias na semana, com folga na segunda-feira, sendo que uma vez por mês a folga era em domingo. A jornada cumprida era das 18 às 3h30, com intervalo de 40 minutos para a refeição. No mês de agosto de 2019, Tito fez a entrega de uma pizza na casa de um cliente. Ocorre que o cozinheiro da pizzaria se confundiu no preparo e assou uma pizza de calabresa, sendo que o cliente era alérgico a este produto, a linguiça. Ao ver a pizza errada, o cliente foi tomado de fúria incontrolável e começou a xingar e ameaçar Tito. E terminou por soltar seus cães de guarda, dando ordem para atacar o entregador. Tito correu desesperadamente, mas foi mordido e arranhado pelos animais, sendo lesionado gravemente. Em razão disso, ele precisou se afastar por 30 dias para a recuperação, recebendo o benefício previdenciário pertinente do INSS. Tito gastou R$ 30 na compra da vacina antirrábica que, por recomendação médica, foi obrigado a tomar, porque não sabia se os cachorros eram vacinados. Em 20 de setembro de 2019, após obter alta do INSS, Tito retornou à empresa e foi dispensado, recebendo as verbas rescisórias. No contra-cheque de Tito, constam mensalmente o pagamento do salário mínimo na coluna de créditos e o desconto de INSS na de descontos, sendo que no mês de março de 2019 houve uma dedução a título de contribuição sindical, sem que tivesse autorizado o desconto. Tito foi à Caixa Econômica Federal e solicitou seu extrato de FGTS analítico, onde consta os depósitos durante todo o contrato de trabalho. Considerando que em 2019 Tito procurou você como advogado para pleitear os direitos lesados, informando que continua desempregado, elabore a peça pertinente. Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui comigo, antes que a gente, né, fique doidinho. A gente tem aqui uma peça que é uma... Vamos lá. O cliente te procura e te conta uma historinha. Não tem nada no judiciário. Não aconteceu nada nessa vida. Então é apenas o começo, uma inicial. É uma inicial. Legal, mas qual é a inicial? Tem tutela antecipada, tem tutela de urgência, tem cautelar. Não me parece ter nenhuma dessas, né? Então, a gente já sabe o quê? Que vai ser uma reclamação trabalhista. Bonitinha, simples, legal, perfeito. E aí a gente vai pedir mais o que aqui? Pô, tem um monte de coisa pra gente pedir, né? E aí a gente vai fazer o que com esses pedidos? Elencar. Só que eu queria que vocês fizessem para mim agora. Para a aula, rapidinho, e elenca as teses. Coloca tudo o que aconteceu. Por quê? Porque quando eu começar a falar as teses, vocês vão falar, é óbvio. Ah, é isso. Ah, já sabia. Só que é legal vocês entenderem. Eu já fiz a minha listinha das teses. Então faz agora, 2 minutinhos, tá? E aí você compara com a listinha que eu vou mostrar depois. Quando eu jogar a listinha, eu vou deixar aqui, eu vou falar um pouco com vocês. Depois da nossa listinha, a gente vai ver um pouco sobre a inicial, a gente vai entender das teses discutidas e eu vou mostrar o gabarito dessa peça, mostrando alguns detalhezinhos para vocês entenderem como que funciona, tá? Lembrando que a ideia é a gente entender como funciona esta reclamação trabalhista. Então vamos lá, faça aí para mim, é óbvio que eu não vou parar, né, porque é uma aula online, então vocês vão dar pausa e vão fazer essa listinha, combinado? Então, deixa eu pegar aqui a minha listinha, feita com muito carinho.
Então, a gente tem aí a reclamação trabalhista, as teses, e agora eu vou falar com vocês para a gente entender como que isso funciona, tá? Quais teses tem? Justiça gratuita, porque fala que ele está desempregado, ou seja, ele não ganha nem um salário mínimo. Integração do quê? Das gorjetas, porque não fala, né, nem nada de integração de gorjeta, você percebe? No enunciado. Então, a gente tem o quê? A integração das gorjetas. Então, primeiro ponto, tá? Depois, descontos indevidos. A gente teve o desconto do sindicato, não poderia ter ocorrido. A gente tem hora extra. Pô, o cara trabalhava bem mais que 8 horas. Vamos lembrar que o enunciado fala da jornada. Ele não fala quantas horas, mas ele fala que ele trabalhava de segunda a sexta, né? De que horas a que horas? Das 18 às 3h30. Se a gente for fazer conta, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3 da manhã. Deu 9 horas e meia. Então, tem hora extra aí, tá bom? Depois a gente tem um intervalo não concedido. Ele só tinha 40 minutinhos de intervalo. Perfeito. Noturno. Fala que ele só ganhava o salário. Ele tem um adicional noturno porque ele trabalha no horário noturno. Aí depois a gente tem o quê? A reintegração com uma tutela antecipada. Professor, não, volta aqui. Você não falou nada que é uma reclamação trabalhista com tutela antecipada. Porque é um pedido, não muda o nome da peça. Tá? É só um pedido com tutela. Então a gente continua, não é uma cautelar, por exemplo, tá? Esse pedido de tutela antecipada, ele vai entrar como um dos pedidos. Não tem nome não, tá bom? Cuidado com isso. Continuando aqui com vocês. E eu vou pedir uma indenização. Por quê? Eu tive que pagar pela vacina e eu tive um acidente. Certo? Legal. Vamos lá. Quando a gente fala reclamação trabalhista, artigo 840 fala que pode ser escrita ou verbal. Nesse caso, vai ser uma reclamação escrita. Além disso, a gente tem o quê? O CPC elencando algumas questões que a gente tem que colocar dentro da inicial. Isso tudo a gente vai colocar. Mas como que vai ficar a nossa inicial? Pô, eu fiz um esqueletinho para vocês. Eu vou ter o endereçamento dela, que é o último local de prestação de serviço, e a gente tem a cidade e tudo. A qualificação do reclamante, que é aquela qualificação completa com 13 itens. Vocês já sabem essa qualificação. Se não souberem, manda um WhatsApp, vem conversar comigo. O fulcro. Eu coloquei aqui até o CPC, mas não precisa. É que eu gosto de deixar tudo o mais completo possível para vocês. O verbo que é propor, o rito, a qualificação da reclamada, que são apenas 4 itens. E aí a gente começa. Pessoal, lembrando isso aqui, vale muito pouco, vocês vão ver. Onde está o maior peso? No mérito, tá? Porque do contrato de trabalho a gente vai fazer um relato pequenininho. Mas o mérito que eu vou escrever tese por tese. E aí que tem a nota. Aí que a gente vai ganhar e vai passar na prova. Eu vou fazer os pedidos, ou seja, eu vou fazer pedido, então, hora extra, requer as horas extras, e assim por diante. Vamos fazer aquele nosso tópico de provas, notificação, valor da causa e fechamento. Apenas isso, tá? Então é uma questão até tranquila. Pessoal, o mais difícil nesse tipo de peça, nessa estrutura toda, o que são as teses. E eu coloquei aqui para vocês todas as teses elencadas, os artigos de lei discutidos, tudo bonitinho, tá? Eu não vou passar e ficar horas e horas em cada um deles. Eu quero mostrar para vocês umas questões mais ao final no gabarito, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Eu falaria para vocês fazerem agora, tá? Dá uma pausa na aula, tenta fazer essa peça. Professor, por que você não falou antes? Porque aqui é para a gente ter uma ideia, né, conjunta. Então, eu já falo qualquer peça, já dou esqueleto, já mostro as teses que vocês vão ter que trabalhar. Tenta fazer ela, tenta achar os artigos de tudo que a gente está tratando aqui, tá? De todos os pedidos, que já tem. Ah, professor, eu estou com preguiça. Tudo bem. Então, tenta só pelo menos elencar os artigos, dar uma mini explicaçãozinha do que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai ajudar você a estudar. É óbvio que a partir de agora eu vou mostrar para vocês todas as teses, tá? E aí, ao final, a gente vai discutir, a gente vai entender como que fica essa questão aí, principalmente da pontuação que isso vai ser dado, para vocês ficarem mais tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Pegar aqui. A gente tem justiça gratuita, artigo 790 a gente pode utilizar, tá bom? Aí a gente vai no parágrafo 3º que fala que 40% do benefício do regime geral da Previdência. A gente está com ele em torno de 7, quase 8 mil reais.
Então a gente tem aí, pô, 40%, vamos falar que é 8 mil. 40%, ele estaria ganhando. Professor, mas eu não sei nada disso. E nem precisava, porque ele é desempregado, 40% de 0 é 0. Então, relaxa, não vai ter. Gorjeta, pô, ele tinha gorjeta, ele recebia, isso não estava colocado que isso aí estava dado, porque no salário, no Olerite só falava salário, não falava as gorjetas. Tem que ter gorjeta, e aqui, ó, a súmula 354 já fala até onde. Você vai falar, requer a reintegração das gorjetas nas verbas, tá, salariais, excluindo aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso. Só isso, tá bom? É simples até. Aí a gente vem falar aqui, ó, que não pode ter o desconto. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento, desde que por eles devidamente autorizado. Não foi autorizado o desconto do sindicato. Então eu tenho que requerer esse valor. Teve um desconto errado. Eu vou falar da hora extra, do artigo 58, porque trabalha mais do que 8 horas por dia. Vou falar que, né, no artigo 71 que ele não tinha 1 hora de intervalo. E aí lembrando que esse intervalo ele vai ter natureza indenizatória e apenas a diferença. Vai pedir 20 minutos de intervalo não concedido, com adicional de 50% de maneira indenizatória. Esses dados são importantes. A gente vai ter aqui do adicional noturno, tá bom? 20%. A gente vai ter aqui da estabilidade provisória, artigo 378. Ele foi afastado, teve um acidente. Recebeu o INSS. Então, se ele recebeu, ele tem 1 ano de estabilidade. E por que eu vou querer uma tutela provisória? Porque eu tenho urgência nisso. Ele tem que ser reintegrado. Ele está dentro do período de estabilidade. Tá? Isso que é importante. Ele deu datas. Coloque, use essas datas. Se falou que estava, né? Tá tudo no mesmo ano, quer dizer que não acabou a estabilidade dele. E aí você tem que pedir o quê? Tutela de urgência para que ele seja, né, reintegrado, não é readmitido, é reintegrado ao trabalho com uma tutela de urgência, tá? É bem simples. Senhor, eu não sei fazer. Faz e me manda, deixa eu olhar. Mas eu não quero mostrar para vocês como eu faria. Eu quero que vocês me mostrem como vocês fariam. Isso é importante, tá bom? Lembrando, pessoal, aqui é pra gente trabalhar junto. Qualquer dúvida, vem falar comigo. Então, vamos lá. Continuando. Aí eu tenho vacina. Então, pô, ele tinha que ter dado, tá? Aqui é dentro do direito de um dano material e o acidente, dano extra patrimonial, tá bom? E a gente vai chegar agora na parte mais importante, que é o gabarito. Eu vou falar com vocês primeiro, depois eu mostro o gabarito. Tem muita gente que fica, nossa, o gabarito, ai meu Deus, ai não acho artigo, não. Pessoal, a prova aqui não é para vocês ficarem escrevendo e contando um livro, uma tese de doutorado. Tem uma frase que por mais, talvez grotesca não seja o melhor adjetivo, mas por não seja refinada, o peixe morre pela boca. Então a gente tem, ó, mini introdução, mini explicação e mini conclusão. Eu vou falar, ó, ele trabalhava após as 20 horas, às 22 horas, tô quase na cabeça, após as 22 horas, devendo assim receber adicional noturno no valor de 20%, o que não recebia. Requer também a reintegração do adicional noturno nas verbas salariais e indenizatórias. Acabou. Entendeu? Ó que simples. 4 linhas para fazer. Não precisa escrever muito, tá? O importante é escrever as coisas mais... A questão é, os pontos principais, nesse caso seria, trabalhava após as 22, não recebia adicional, colocar a porcentagem adicional. O reclamante não tinha 1 hora de intervalo, requer os 20 minutos não concedidos, os 20 minutos é importante, adicional de 50%, esse é importante, e com natureza indenizatória, isso é importante, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês também que não adianta vocês ficar morrendo atrás de artigo. Artigo vale pouco. Artigo vale 0,1. A gente tem 7 teses, 8 teses. 0,8. Numa peça que vale 5, a gente tem menos de 1 ponto por artigo. Não se mate nos artigos, tá bom? Não se mate. E aqui, vamos dar uma olhadinha nesse gabarito bonitão. Eu tenho aí, ó, 1 ponto de artigo, mais 1 ponto de artigo aí, 0,2 em 3 teses, tá bom? Aí a gente vem aqui, ó, 0,4, não tem artigo, e não tem artigo, 0,4 de tese. Aí temos 0,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1,5 ponto. Ou seja,
Em 5 pontos, eu tenho apenas 1,5 ponto de tese. É muito pouco, tá? Então, não tente se matar na tese. Nos artigos, foca na tese. Combinado? E ó, pessoal, tá aí, eu dei o gabarito, eu mostrei as teses para vocês, façam essa peça, vem conversar comigo se você ficou com qualquer dúvida. Combinado? Beijão aí para vocês e a gente vai se encontrar nas aulas.